Pessoal, nós paramos na aula anterior da semana passada. A gente parou naquela parte de ataque, de ataques à tabela de endereços MAC. E aí hoje a gente vai continuar com ataques de LAN. E aí a, a gente vai tratar primeiramente sobre a parte de VLAN Roping, ou salto de VLAN. E aí, como vocês sabem, e aí tem que se recordar daquele assunto que foi visto da parte de VLAN algumas aulas atrás, quando o switch ele vai receber lá o quadro camada 2 em uma porta de tronco, e aí vocês lembram bem, a porta de tronco é aquela porta que vai permitir que diferentes tipos de VLAN circulem por lá, diferentes quadros com tags de VLAN diferentes circulem por lá, tá certo? E aí, quando o switch ele recebe esse quadro em uma porta do tipo trunk, ele vai examinar o cabeçalho do quadro para determinar a qual VLAN ele vai encaminhar aquele quadro. Se esse quadro ele não está marcado, ou seja, se ele não está tagueado, ele vai adicionar a tag da VLAN nativa, é o comportamento padrão, antes de encaminhá-lo para fora lá da porta do trunk. E aí, lá no quadro Ethernet, a tag VLAN é composta por um cabeçalho de 4 bytes, e isso tudo está especificado lá no padrão 802.1q. E aí, após essa marcação do quadro com a tag da VLAN apropriada, o switch ele vai encaminhar para outras portas de tronco ou para a porta de acesso para o seu destinatário final. E aí, só para relembrar, tá bom? A gente tem aqui na figura do lado esquerdo as VLANs circulando por uma porta de tronco. E aí, só para relembrar que tráfego não tá guiado, ele vai usar por padrão a VLAN 1, por isso que as portas dos switches elas vão ficar, a maior parte inicialmente, marcadas para a VLAN 1, certo? Que vai ser, por default, a VLAN nativa. E aí a VLAN nativa vai circular aquele tráfego não tagueado, ou seja, que não vai pertencer a uma VLAN específica. E ele vai abarcar principalmente aqueles casos de dispositivos que não tem a tecnologia do 802.1q, como é o caso do Hub, que vocês conseguem ver aí nessa imagem da direita. E aí nesse canto aí do canto inferior esquerdo, vocês conseguem visualizar uma animação de troca de quadros, tá certo? Onde a gente tem duas VLANs, VLAN 10 e VLAN 20, e o processo desses quadros com as tags circulando numa porta-tronco ligando switches. As portas de acesso nas pontas com os computadores, e entre os switches a gente tem uma porta do tipo trunk. E aí, qual é a filosofia do salto de VLAN, ou o termo original VLAN roping? No salto de VLAN, é permitido, certo? Permitido não. O agente de ameaça ou o atacante, ele consegue que o tráfego de uma VLAN ele seja visto por outra VLAN, por um dispositivo em outra VLAN, sem a ajuda de um roteador. Então, esse atacante, esse agente de ameaça, ele vai configurar um computador, um host, para atuar como se fosse um switch, para aproveitar o protocolo DTP, que é um entroncamento automático. Quem não lembra tem que revisar lá o capítulo lá de VLANs. O DTP, Dynamic Tracking Protocol, é aquele protocolo que vai de acordo com o estado da porta, tá certo? Se ele vai estar em Dynamic Auto, se vai estar em Dynamic Desirable, se vai estar em modo Trunk, em modo Access, ele vai definir se aquela conexão ali ela vai ser um tronco ou se ela vai ser uma conexão de acesso. E aí, para isso, ele se comunica automaticamente, habilita automaticamente a comunicação entre as portas dos switches. E aí, o atacante, o agente de ameaça, ele vai configurar o host para falsificar a sinalização do 802.1q e o protocolo de entrocamento dinâmico
para o tronco, certo? Ao qual ele está conectado no switch dele. E aí ele vai utilizar o protocolo DTP para induzir ao switch, certo? A configurar a porta de acesso como se fosse uma porta trunk. Lembrando, porta de acesso só permite trafegar um tipo de VLAN, uma tag de VLAN nos quadros vai circular por essa porta, diferentemente das portas do tipo tronco. E aí ele pode fazer isso mandando mensagens DTP falsificadas que vão convencer aquele switch de que a porta de acesso é um tronco, certo? Por meio desse processo de negociação aqui do DTP. Permitindo que múltiplas VLANs trafeguem por lá. Caso ele seja bem sucedido, o switch vai estabelecer um link de tronco com o host, conforme vocês conseguem ver aí, o tronco não autorizado com o agente de ameaças. E aí ele consegue acessar todas as VLANs que fazem parte da rede. E aí uma técnica bem conhecida do VLAN hopping ou salto de VLAN é o double tagging ou de marcação dupla. Então como é que ele faz isso? Ele vai alterar o quadro, tá bom? Para incluir uma tag 802.1 que oculta em um quadro que já tem uma tag de VLAN. E aí vocês podem observar nessa imagem da direita, onde o agente de ameaça ele vai mandar um quadro 802.1Q com uma tag dupla. O cabeçalho externo vai ter a tag VLAN do agente. Perdão. Vai ter uma tag VLAN igual à VLAN nativa do tronco do switch que ele está acessando. Tá certo? E a tag interna vai ser a tag da VLAN alvo. Então, o que é que acontece? O quadro ele vai chegar ao primeiro switch que vai analisar a primeira tag, a primeira etiqueta. Certo? Então, ele vai ver que é destinado à VLAN nativa. Depois disso, ele vai encaminhar o pacote, tá certo? E aí, remover a etiqueta da VLAN nativa. O quadro ele não é etiquetado novamente de acordo com as especificações do 802.1Q. E aí está circulando um quadro Ethernet com a tag de VLAN ainda, tá certo? E aí vai prosseguir, ele vai chegar no switch seguinte, tá certo? Que vai desencapsular essa tag da VLAN da VLAN que ele está querendo alcançar. E aí ele vai conseguir a comunicação com o alvo, que faz parte daquela VLAN que não deveria ser acessada. E aí ele consegue acessar uma VLAN que ele não deveria ter acesso. Aí vocês conseguem ver na figura do canto inferior direito a mesma representação do ataque de marcação dupla. Tá certo? O quadro Ethernet com a VLAN nativa e a VLAN que é a VLAN alvo. E aí, esse ataque da VLAN de marcação dupla, para funcionar, o invasor, o agente de ameaça, ele tem que estar conectado a uma porta que vai estar na mesma VLAN que a VLAN nativa da porta do tronco. E a ideia é que essa marcação, essa double tagging, permita que o invasor envie os dados para os hosts, ou pode ser o servidor também, que, por padrão, certo? Numa situação normal, ficaria bloqueada por algum tipo de controle de acesso. E aí, dentro da VLAN restrita, ele pode capturar informações que são sensíveis, como dados financeiros, a documentos que não deveria ter acesso, etc. Formas de mitigar os ataques de VLAN. E aí, esse ataque da VLAN hopping, ele pode ser evitado implementando algumas diretrizes. Primeiro, desativar o entroncamento em todas as portas de acesso. E aí configura-se o acesso de forma estática nas portas de acesso dos dispositivos, computadores, etc.
Lembrando que as portas de acesso são aquelas que vão estar configuradas para comunicar-se diretamente com os dispositivos finais, onde elas são configuradas para pertencer a uma única VLAN específica, evitando essa parte de mistura de tráfego de VLANs distintas. E aí o comando, vocês devem estar lembrados, é o Switch Port Mode Access, certo? Para trunk seria Switch Port Mode Trunk. Um segundo passo para essa mitigação seria desativar o entrocamento automático nos links de tronco, para que os troncos eles sejam ativados manualmente, ou seja, vai ser desativado o protocolo DTP, certo? O protocolo DTP, que ele vai negociar os estados das portas, ele vai ser desativado e você vai ativar manualmente o tronco nas portas do switch. E aí qual é o comando? Switch port no negotiate. E aí, gente, uma terceira tática para mitigar os ataques de VLAN seria certificar-se que a VLAN nativa, certo? Para evitar essa tática aqui da marcação dupla, ela seja usada apenas nos links de tronco, tá certo? E aí a gente configura Switch Port Trunk Native VLAN e a identificação da VLAN, evitando o uso, tá certo, de VLAN nativa em portas de acesso. Deixa só restrito para a porta para porta de trunk. E aí você deve configurar as portas de acesso para pertencer a uma VLAN específica, diferente da VLAN nativa que vai estar lá configurada na porta de tronco. Ok? Prosseguindo aqui. Agora, outro tipo de ataque de LAN, agora referente ao protocolo DHCP. E aí, como a gente já viu, o protocolo DHCP, ele fornece informações principalmente de configuração de endereço IP, máscara de subrede, além de fornecer gateway padrão e servidor DNS. Por meio, pessoal, e aí vocês conseguem ver o processo do DHCP versão 4, daquele processo DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request e o DHCP ACK. Esse é o processo aí que vai garantir com que o endereço DHCP, o endereço IP, dentro do pool de endereço DHCP seja fornecido para a estação cliente. Mas, a partir disso, existem alguns ataques maliciosos que podem ser executados. Um é a privação de DHCP ou DHCP Starvation, seu termo original, e a falsificação DHCP ou DHCP Spoofing, tá certo? Aí à direita vocês conseguem ver o ataque de privação de DHCP. E aí, nesse caso aí, é criado um ataque do tipo DOS, de negação de serviço, para os clientes que estão se conectando no servidor DHCP. E aí o que acontece? O material da Cisco ele cita essa ferramenta Gober, que eu confesso que eu nunca cheguei a utilizar. Mas como é que acontece o ataque? O agente de ameaça, certo? Do computador dele ou de computadores infectados, ele começa a mandar mensagens de requisição DHCP, só que com MACs falsos. E aí o que acontece? O servidor DHCP ele começa a alocar endereços IP lá do pool DHCP para essas solicitações falsas com MACs falsos. E aí quando o usuário ele quer ele quer acessar o servidor DHCP para obter um endereço IP, o pool já está ocupado. E aí dessa forma você consegue derrubar um servidor DHCP, tá bom? Outro tipo de ataque,
certo? Que esse aí ele é mais perigoso ainda, que pode levar o usuário para um site errado. É o ataque de falsificação de DHCP ou DHCP spoofing. E aí, quando um servidor DHCP não autorizado está conectado à rede, ele vai fornecer os parâmetros de configuração de IP, ou o gateway padrão, ou o servidor DNS incorreto para aquele usuário. Aí vocês podem observar aí nessa imagem de baixo, um cliente à esquerda recebendo uma resposta DHCP de um agente de ameaças, e aí ele pode redirecionar aquele cliente para um site diferente a partir da alteração do servidor DNS, por exemplo. Certo? A gente já viu ataque a VLAN, ataque utilizando o protocolo DHCP. Agora a gente vai ver um ataque utilizando o protocolo ARP. Vocês lembram do protocolo ARP, que a partir do endereço IP ele consegue decifrar ele vai resolver o MAC, tá certo? A partir do IP ele vai descobrir quem é o MAC daquele endereço naquela rede, tá certo? E aí, de acordo com o RFC, que é o Request for Comment do protocolo ARP, essa solicitação ARP ela não precisa necessariamente partir do switch. Ela pode partir por parte do próprio host. E aí esse termo é chamado de ARP gratuito. Quando um host numa rede ele envia um ARP gratuito, os outros hosts na rede, onde esse ARP gratuito é uma resposta ARP não solicitada, ó, esse meu IP aqui, esse IP aqui é desse MAC aqui, esse meu IP aqui é desse meu MAC aqui. Isso aí vai sendo preenchido das tabelas dos computadores que fazem parte daquela rede local. E aí vocês observem a tabela da direita, onde nós temos um agente de ameaça e aí a situação comum, certo? Nesses dois de baixo que vocês podem ver, o endereço 10.0.0.1 com AAA, 10.0.0.11 com BBB. E aí vocês conseguem observar que desse momento aí está correto, tá certo? O IP do agente de ameaça está de acordo com o seu MAC, 10.0.0.12 está CC. Mas o problema é quando o agente de ameaça ele envia uma mensagem ARP gratuita contendo um MAC falsificado, contendo um MAC falsificado. E aí, o que é que pode acontecer? Ele pode falsificar esse MAC para aquele determinado endereço IP. E aí vocês podem observar nessa figura da esquerda, tá bom? Onde ele está alterando o MAC para o IP. Ao invés de ser 10.0.0.12, ele está colocando 10.0.0.1. Tá certo? E aí, a partir daí, gente, ele pode, por exemplo, encaminhar as solicitações para um default gateway, falso, por exemplo. E aí levar para algum site para algum site que seja nocivo, por exemplo. E aí, nesse contexto, pessoal, outras formas de ameaça são o ataque de falsificação de endereço IP ou IP spoofing, quando o agente de ameaças ele vai sequestrar dentro daquela rede um endereço IP válido ou vai usar um endereço IP aleatório, fazendo com que a vítima ela seja levada para... E é a mesma tática, é o mesmo intuito, fazendo com que a vítima ela seja levada para um site nocivo também. O mesmo conceito é aplicado no
ataque de falsificação de endereço MAC, ou MAC spoofing, onde o agente de ameaças, tá certo? Ele vai alterar o endereço MAC da máquina para corresponder a outro endereço MAC do host de destino, recebendo assim as mensagens que deveriam ser destinatadas para outra máquina, para outra porta, para ser mais exato. No caso do ataque de falsificação de endereços MAC, o switch ele vai corrigindo o erro porque ele vai atualizando a tabela com os MAC address, tá certo? Só que o agente de ameaças, para impedir que isso aconteça, ele pode gerar um script que vai ficar mandando constantemente aqueles quadros com o MAC address endereçado na porta incorreta. E aí, fazendo isso, ele vai manter aquela informação falsa. Esse tipo de ataque de falsificação de endereço IP e falsificação de endereço MAC, ele é atenuado por meio do IP Source Guard, que vai validar lá os pacotes IP, fazendo um mapeamento MAC IP previamente registrados. Mas aí tem algumas outras táticas, como o uso do MAC estático, que a gente vai ver daqui a pouco também. Um outro tipo de ataque a LAN é um ataque utilizando o protocolo Spanning Tree, onde nesse caso, e aí quem não lembra eu peço que revise lá o capítulo sobre o protocolo STP. Nesse caso aí, pessoal, não sei se vocês lembram, o protocolo Spanning Tree, para evitar um loop na rede, tá certo? Ele vai bloquear aqueles caminhos redundantes. E aí o agente de ameaças ele pode utilizar um switch que está ligado a ele na rede e manipular, utilizando o protocolo Spanning Tree, para que as mensagens daquela rede elas sejam encaminhadas para aquele switch que ele está interligado. E aí ele vai capturar todo o tráfego que passa por aquele switch. E aí como é que ele faz isso? Não sei se vocês lembram, tem aquelas prioridades lá que eles vão definir quem é o root bridge, quem é que vai ser o switch ponte raiz. Onde tem aquela transmissão das BPDUs, onde nas BPDUs tem lá o valor de prioridade, que vai definir qual vai ser a ponte raiz, qual vai ser o switch que vai servir como ponte raiz. E aí, manipulando essa BPDU com os valores lá mais baixos, até falsificando o seu próprio MAC para deixar o valor do MAC mais baixo, para que o switch dele seja eleito o switch ponte raiz, ele pode fazer isso aí manipulando o protocolo Spanning Tree. E aí tem uma técnica do BPDU Guard que que vai mitigar isso aí. Só que isso aí é discutido mais na frente. Já um outro tipo de ataque de LAN é o que vai utilizar o protocolo Cisco Discovery Protocol. Que aí, gente, esse protocolo do CDP é um protocolo proprietário da Cisco, camada 2, que ele é ativado por padrão em todos os dispositivos da Cisco, onde esse é um protocolo de descoberta que vai auxiliar na autoconfiguração de dispositivos Cisco que fazem parte da rede. E aí, além disso, o CDP ele auxilia os administradores para verificar possíveis problemas na rede. E as informações do CDP vão incluir o quê? Versão do software do iOS, VLAN ativa, algumas informações básicas. As portas que eles estão conectados. E aí, por exemplo, digamos que a gente quer verificar utilizando um ping de uma interface que está diretamente conectada. Mas esse ping ele não está funcionando.
mas ainda é obtido, como por exemplo, por meio do comando show cdp neighbors, as informações dos dispositivos daquela rede. Então isso quer dizer o quê? Que a camada 1 e 2 está funcionando e o problema do ping está com defeito seria alguma coisa relacionada à camada 3. Contudo, pessoal, as informações do CDP, elas também podem ser utilizadas por um agente de ameaças. E aí, nesse sentido, ele pode descobrir algumas vulnerabilidades da rede, como, por exemplo, aqui, ó. Aqui vocês têm nessa imagem o Wireshark, onde o cara ele colocou lá no filtro os pacotes CDP. E aí, a partir desses pacotes CDP, ele pode identificar a versão do software do Cisco iOS, daqueles dispositivos que fazem parte da rede, e a partir daí ele pode verificar as vulnerabilidades de segurança que tem naquela versão do iOS. Certo? Ele vai entregar de bandeja e sair para o agente de ameaças. E aí, para evitar isso aí, é necessário fazer a desativação do CDP na rede por meio do comando no CDP run. Para uma porta específica, o comando é no-cdp enable. Lembrando que esse protocolo de descoberta, ele não é só da Cisco, tá certo? O CDP é o protocolo específico da Cisco, mas existe um protocolo que ele é aberto, que é o LLDP, Link Layer Discovery Protocol, que ele tem a mesma funcionalidade do CDP, só que para switches de outros fabricantes, tá bom? Ele vai funcionar em switches da Cisco, mas também vai funcionar em switches de outros fabricantes. Já o CDP só vai funcionar em dispositivos da Cisco, tá bom? Pessoal, peço desculpa pela tosse, eu estou recuperando de uma gripe. Vocês estão aí, gente? Estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Certo, agora vamos para o próximo capítulo, pessoal. Onde a gente vai ver Vamos para o próximo capítulo, o módulo 11, onde a gente vai ver algumas configurações de segurança do switch, tá bom? Primeiro a gente vai ver a parte de implementação de segurança de porta, depois mitigação de ataques de VLAN, depois disso mitigação de ataque de DHCP, ARP e USTP. Na aula de hoje a gente vai cobrir esses dois primeiros tópicos aí, tá bom? Vai ser um pouquinho mais curta a aula de hoje. A parte de segurança de porta e ataques de VLAN. Aí na aula da semana que vem nós vamos ver a parte de DHCP, ARP e o USTP. Deixa eu abrir aqui o Packet Tracer. Então, gente, ataques Layer 2, eles são bastante utilizados quando se deseja atacar uma rede, e aí às vezes por coisa de bobeira. Por exemplo, o cara vai lá e ele pluga o computador dele, o notebook dele, à porta de um switch que, seguindo as boas práticas que devem ser executadas pelos administradores de rede, as portas que não estão sendo utilizadas, tá certo? Elas devem estar desligadas. E aí, eu tenho aqui um exemplo no Packet Tracer, onde eu tenho 3 portas que estão sendo utilizadas pelo switch. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que desativar as demais portas. Enable, configure terminal, interface, range, Fast Ethernet 0/4
24. E aí eu vou... Os comandos que eu executar aqui, eu vou ficar... vão servir para todas as portas aqui, da 4 até a 24. E aí eu vou executar o comando shut down. Então, todas as portas, exceto as 3 primeiras, tá bom? Elas vão estar desativadas. Vamos comprovar isso aqui agora. Tentar ligar aqui uma porta. Vocês podem observar, como ela está desligada, eu não vou conseguir conectar o computador. Para reativar as portas, a gente usa o comando no shutdown, conforme vocês já viram nas outras aulas de configuração do módulo 1, principalmente. E aí, gente, a gente tratou na aula passada daqueles ataques de MAC flooding, ou inundação da tabela MAC, onde o agente de ameaças ele inundava a tabela MAC com MAC falsificado, certo? A tabela MAC ela entrava em modo de MAC flooding ou modo de inundação, e aí ele mandava os quadros para todos os computadores, fazendo com que o agente de ameaça recebesse quadros que ele não deveria receber, tá certo? E aí a segurança de porta ela vai limitar o número de... Limitar não, vai permitir que você configure a limitação da quantidade de endereços MAC válidos que são permitidos em uma porta, tá bom? E aí, como assim? Eu posso ter mais de um MAC em uma porta? Sim. Eu posso utilizar o conceito, por exemplo, de virtualização. No mesmo computador, eu posso ter várias máquinas virtuais, tá certo? Evitando que o cara plugado em uma única porta do switch, ele comece a mandar vários quadros com MACs distintos que não existem, tá bom? E aí, a partir dessa configuração, o administrador ele pode configurar manualmente o MAC ou permitir que o switch ele aprenda dinamicamente até um número limitado de endereços MAC, limitando aquela quantidade máxima de MAC, mas ele vai aprender dinamicamente. E aí, quando uma porta ela é configurada, quando uma porta está configurada com modo de segurança de porta, quando ela recebe um MAC, ele vai comparar a lista de endereços MAC seguros, tá certo? Que vão estar na tabela, MAC permitidos, e seja manualmente, seja dinamicamente, e aí ele vai comparar. Se por acaso essa comparação não for equivalente, ele vai descartar aquele quadro. Como vocês conseguem ver aí na imagem da direita, ele está impedindo um ataque de MAC flooding dessa forma. E aí a segurança da porta é habilitada por meio do comando switchport port security. E aí vamos fazer aqui a configuração. Só um instante, viu, pessoal? Não devia ter dado certo não, porque ele tá no modo dinâmico. Eu acho que eu fiz a configuração para o modo estático e acabei salvando sem querer. Então eu vou botar aqui um novo switch.
Pronto. Ele vai rejeitar, gente, porque a segurança da porta ela está em modo dinâmico. Por padrão, por padrão, as portas do switch elas ficam no modo Dynamic Auto, certo? E aí, para a gente conseguir configurar esse modo de segurança, a gente tem que colocar ela como uma porta estática, e aí por meio do comando switch port mode access. E aí sim, eu posso utilizar o switch port security. Fazendo isso aqui, eu não fiz nada, pessoal. Switch port security é só o comando base, e aí eu posso mudar alguns parâmetros, como a quantidade máxima de MACs por porta, os MACs cadastrados, o tempo de envelhecimento para renovação daquele MAC que está lá, tá bom? Mas isso a gente vai ver ao longo desse capítulo. E aí, por meio do comando show port security interface, eu vou ver as configurações atuais de segurança da porta que eu estou acessando. Show port. Show port security interface. Fecha Ethernet 0/1. Port security está habilitado. Esses outros parâmetros a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Violation mode, agent time, agent type. Maximum MAC address por padrão vai ser 1. Total MAC address configured MAC address. Ele ainda não preencheu a tabela aqui. Deixa eu ver se eu trocar aqui o quadro já vai preencher. Ok, Total MAC address já mudou aqui, ó. E aí ele já pegou aqui o MAC address do computador. E aí, gente, vocês podem observar aqui o modo de segurança de porta ativado, modo de violação shutdown, como eu falei, a gente vai ver daqui a pouquinho. Número máximo de endereços 1 por porta. Quando a gente coloca o dispositivo na porta, pluga com o cabo de rede, ele vai adicioná-lo automaticamente como um MAC seguro, conforme aconteceu agora quando eu pluguei quando eu mandei o pacote, tá bom? O quadro, perdão. Para a gente ter acesso aos outros recursos, a gente coloca aqui switch port security e interrogação. E aí, esses parâmetros aqui, aging, tá certo? É o tempo de duração do MAC address lá na segurança de porta, os endereços MAC seguros. MAC address, secure MAC address, são os MACs que eu posso incluir manualmente. Máximo, a quantidade de MAC address seguros que eu posso configurar para aquela porta do switch. E o violation, ele vai mostrar qual tipo de modo de violação, que aí a gente vai ver quais são os tipos. Restrito, shutdown, que é como a porta vai se comportar caso seja detectado algum modo de violação. Vamos fazer a configuração aqui
da quantidade máxima de MAC address por porta. Vamos acessar primeiro a interface. E aí, switch port security, maximum, vou colocar 4. Ok? E aí a gente pode verificar aqui novamente. Quantidade máxima de MAC address igual a 4. Tá bom? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Qualquer coisa, se eu não entender algum comando, tiver alguma dúvida, vocês me parem, tá certo? E aí, gente, com relação à forma de aprendizagem dos endereços MAC seguros, pode ser configurado manualmente. O administrador ele vai configurar manualmente o endereço MAC, utilizando aqui o comando switch port security, MAC address, e colocando lá o MAC, tá certo? Vamos fazer aqui. Security, MAC address, e a gente vai colar aqui, pegar o MAC dele. Ele já perdão, pessoal. Ele detectou uma duplicação porque ele já tinha sido inserido dinamicamente, tá bom? Mas se por acaso eu chegar aqui, ó, no. Certo. Então, na primeira forma, havia sido adicionado dinamicamente quando eu mandei lá o quadro, certo? E aí agora eu estou adicionando de maneira manual. E aí, gente, além do aprendizado, além de você configurar manualmente, existe um outro recurso. Pronto, tem o configurado manualmente, foi o que eu fiz agora. Tem o aprendido dinamicamente. E aí, quando a gente usa o comando switch port security, ele já aprende dinamicamente quando o dispositivo se comunica com o switch, tá bom? Eu falei que o comando era a base, o início dos demais procedimentos, mas
ele tem esse recurso aí que quando você habilita o Switch Port Security na porta, quando ocorre a comunicação, ele já se torna um MAC seguro dentro daquele número máximo de MACs que é configurado. No entanto, se por um acaso a máquina ela for desligada, for reinicializada, certo? Mesmo se você salvar as configurações, esse MAC seguro ele é perdido, tá certo? E aí tem esse comando aqui, que é o switch port security MAC address stick, que vai colar o MAC address na tabela, certo? De MAC seguro. E aí quando o computador ele é desligado, quando o computador ele é desligado, o MAC address seguro ele não é perdido, tá certo? Vamos ver esse exemplo de configuração aqui. E aí, o administrador ele vai especificar no máximo 4 endereços MAC. Ele vai adicionar manualmente esse MAC address aí. Foi basicamente o que eu fiz. E aí ele vai fazer com que o MAC ele fique na forma stick. Tá certo? E aí tem esse comando aqui, show port security address. Que ele deveria ter mostrado. Depois eu olho por que foi que isso aconteceu. Desculpa aí, pessoal. Vamos seguindo. Um outro recurso, gente, é o de envelhecimento desses endereços MAC que eles vão permanecer na tabela. E aí tem duas formas de envelhecimento. Tem envelhecimento absoluto, ou seja, após aquele tempo findar, eles são excluídos. E tem aquele envelhecimento por inatividade. Se por um acaso aquela porta ela estiver inativa por um determinado período de tempo, ele vai ser excluído, tá certo? E aí eu vou especificar aqui só um instante, viu, pessoal? Ok? Então aqui eu especifiquei o tempo de 10 minutos. Só que aí eu não especifiquei qual tipo. Se eu não especificar se é absoluto ou inativo, ele fica como absoluto, tá certo?
Vamos ver aqui o comando show port security. Por que você não está mostrando? Eu tenho que acessar. Show. Professor, Oi. o senhor pode dar o comando show aí na configuração interface, só eu colocar do show interface, não precisa voltar para aquele modo. Isso. Certo. Fecha internet 0/1. Mas eu queria especificar o show port security interface fecha internet. Só um instante, pessoal. Pronto, agora foi. Máximo MAC Address, eu não especifiquei novamente. Aqui o Aging Time. E aí vamos para essa parte aqui do Violation Mode, ou modo de violação. Gente, esses modos de violação, eles acontecem como a porta vai se comportar caso aconteça alguma quebra de violação. Ou seja, se um MAC não autorizado, como aconteceu aqui, ó, se um MAC não autorizado ele tentar acessar a porta do switch, certo? Ele vai ter aí, no caso, uma violação. E aí tem as formas de comportamento, as formas de violação. Como é que a porta vai se comportar em caso de violação? Primeiro é o padrão, é o shutdown, onde a porta ela vai para o estado desabilitado, apagando o LED, e aí mandando uma mensagem para o sistema do switch, tá certo? E aí ele vai incrementar o contador de violação. E aí, para reativá-la, o administrador vai precisar usar o comando shutdown e no shutdown. O outro modo, e esses outros dois modos aí eles são mais flexíveis, certo? O modo de restrição, ele vai descartar os pacotes, mas a porta ela não vai ser desabilitada. Ele vai mandar uma mensagem no syslog, tá certo? Vai mandar uma mensagem no syslog, vai incrementar o contador de segurança, mas a porta não é desabilitada. E o modo de proteção, ele é pior ainda, porque ele não chega a mandar nenhuma mensagem para o syslog. Então, você só vai descartar os pacotes. E aí a gente pode alterar esses modos de violação por meio do comando violation mode. Aqui, protect, restrict e shutdown. Então a gente pode colocar aqui no restrict, por exemplo. Se vocês observarem, está aqui, ó, em shutdown. A gente pode mudar. Estão vendo aqui? Foi modificado.
Bom, quando acontece o modo de violação e a porta, perdão, ela é colocada no modo shutdown, ela vai entrar no modo error disabled. Então nenhum tráfego ele vai ser enviado ou recebido nessa porta. E aí o LED da porta também é desligado, ela vai ficar desativada. E aí são enviados na porta console, perdão, é enviado no console do equipamento aquelas mensagens ali. E aí quando a gente coloca lá para verificar a interface, como nesse exemplo aí, quando está sendo mostrada a interface Fast Ethernet 018, ele vai mostrar lá que ele está no modo Error Disabled e é incrementado também o contador de violação de segurança, como vocês podem observar aí, ó, lá embaixo no tá como 1. Ok? Então, dentro das práticas seguras de... Só um instante, pessoal, por favor. Dentro das práticas seguras do administrador de rede, certo? Antes dele reativar a porta, ele vai ter que verificar o que foi que causou aquela violação, aquele acesso não autorizado. E para reativar a porta, ele vai ter que usar o comando shutdown e depois no shutdown para ativá-la novamente. Tá certo? Para exibir as configurações de segurança lá de todas as portas que estão habilitadas no switch, o comando é o show port security. Para obter mais comandos por interface, é o show port security. E aí você estabelece lá a interface, como no caso do exemplo aí, que é o 0/18. Para verificar lá os MAC address stick, ou seja, os que estão colados, tá bom? O comando é o show run begin e aí especificar interface. Já o show port security address, ele vai exibir todos os MACs seguros, tá certo? Nesse caso aí só tem um MAC por porta. E aí, pessoal, vamos para a parte aqui de mitigação a ataque de VLAN. No caso aqui, a gente vai tratar especificamente do salto de VLAN ou VLAN routing. E aí, como a gente viu agora há pouco, o VLAN routing ele pode ser iniciado de 3 maneiras. O agente de ameaças ele pode falsificar as mensagens lá do Dynamic Trunking Protocol, fazendo com que o switch que está em modo de acesso ele entre em modo de trunk, onde o invasor ele pode enviar tráfego marcado para a VLAN de destino. E aí ele pode introduzir um switch não autorizado e habilitando o trunking. E outro tipo de ataque é utilizando aquele com o double tagging, onde ele vai ocultar a tag do switch que ele vai atacar a partir da tag dentro do quadro onde vai anteceder a tag da VLAN nativa, conforme a gente viu agora há pouco. E aí, como é que a gente consegue mitigar isso aí? Vamos aqui para a configuração. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos dois switches interligados, tá certo? Onde nós temos na rede da direita uma VLAN, a VLAN 1000, um computador fora da VLAN, e aqui na rede rede da esquerda e na rede da direita um servidor, tá certo? O que é que está sendo feito aqui? Está sendo executada uma política
de configuração de acordo com as portas. Da porta 1 até a porta 16, as portas elas são configuradas em modo estático, desabilitando o DTP, certo? Lembra que a gente viu agora há pouco que para desabilitar o DTP a gente tem que acessar as portas em modo estático, as portas em modo estático, certo? Nesse caso aí, as portas 0 a 16, elas não vão estar vinculadas a uma VLAN específica, elas vão estar somente a partir da porta 17 à porta 20, e da porta 21 a 24 vão estar reservadas as portas para o trunk. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que já foi feito, para falar a verdade? Esse computador aqui está fora da VLAN, ele está ligado à porta Fecha Ethernet 0/1. Esses dois aqui estão ligados à porta 017 e 0/18. Essa porta de trunk aqui está na porta 21, que é a mesma do switch. E aqui eu apliquei as mesmas políticas de segurança. Eu vou aplicar as mesmas políticas de segurança. Então vamos lá fazer a configuração. Interface range, fecha Ethernet 0/1 até o 16. Switch port mode access. Pronto, aqui já desabilitou o DTP. Vamos agora para as portas 17, 20. Switch port mode access. Switch port access VLAN 1000. E agora vamos habilitar essas outras portas aqui para modo trunk. E aí vamos habilitar a VLAN nativa conforme a gente viu que é uma recomendação. Certo? Como a gente viu agora há pouco. Switch port mode trunk. E aí, no negotiate, para desativar o DTP aqui nessa porta trunk. E aí vamos atribuir a VLAN nativa. Agora vamos fazer o mesmo processo, gente, no switch 2. Ele está dando mismatch aqui de VLAN nativa, mas quando a gente configurar o trunk nela aqui também vai dar certo.
Ok? Vamos fazer um teste aqui. Vamos primeiro testar a comunicação entre esses dois computadores que estão na mesma VLAN. Deu certo. Vamos fazer a comunicação fora da VLAN. Deu errado. E agora vamos fazer a comunicação entre eles que estão na mesma VLAN. Deu certo. Ok, pessoal?